Olá pessoal, eu sou o Dilean, eu faço parte do Ministério Integre Jovens da IBNU e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre o livro do Timothy Keller, Os Juízes para Você, que é o livro que a gente tem trabalhado e feito as nossas devocionais. Estamos agora no capítulo 11, na parte 2. E esse capítulo ele vai falar sobre a segunda parte também do capítulo 16 do livro de Juízes. Nós estamos tratando sobre a história de Sansão, e não só no vídeo da semana passada, mas já alguns vídeos temos tratado dessa história. Então vale a pena você conferir a playlist toda do Devocional de Juízes, porque tá sempre muito bom, os devocionais muito feras. Agora, na semana passada, o que nós falamos? Nós falamos sobre o comecinho do capítulo 16, que trata quando Sansão ele perde a sua força. Trata do seu envolvimento com Dalila, toda aquela situação onde tem aquelas questões, como é que você faz para perder a sua força? E aí Sansão fala, daí ela vem dizendo, mas você não me ama, se você me amasse, você teria falado para mim, você me contaria quais são os seus segredos. E nós vimos que nisso, Sansão é uma pessoa extremamente arrogante e egoísta, porque ele, como juiz de Israel, estava dentro da cidade dos filisteus, na capital dos filisteus, totalmente cercado e murado pelos inimigos. E Sansão não estava nem aí, ele sabia da sua enorme força, ele confiava em todo esse seu poder particular, ele achava que aquele poder era dele, era algo que pertencia a ele, que não ia ser arrancado de forma alguma. E dentro de toda essa perspectiva, ele acaba falando para Dalila sobre como perder a sua força e Dalila então o vende para os líderes da cidade ali dos filisteus, que vêm, pegam Sansão e amarram Sansão. E o capítulo 16, no versículo 20, que é o texto que a gente vai trabalhar hoje, começa falando que Sansão não perde só a sua força. O capítulo 20 vai dizer que Deus havia se retirado de Sansão. E esse é o ponto principal agora dessa nossa história. Deus se retira de Sansão. Sansão então perde esse relacionamento, essa comunhão, ou esse tempo com Deus, né? Ter o próprio Deus como a sua força. Então não era só a sua força que era o importante, mas é o fato de que Deus estava ali agindo por intermédio de Sansão. E essa questão então é muito importante, porque quando ele é capturado, ele não é só capturado, mas o texto vai dizer que ele é capturado, cegado e também algemado. E agora ele vai servir de escárnio, né? De certa forma, de zombaria para os filisteus, que vão começar a fazer várias coisas com eles que nós vamos ver. Ele anteriormente, que havia, por exemplo, colocado fogo nas plantações dos filisteus, aquilo coisas que nós já vimos nos nossos devocionais, agora ele é colocado para moer cereais. E essa informação é bastante interessante, né? Porque toda essa ideia de moer cereais era uma ação das mulheres, né? Eram elas que faziam essa moagem dos cereais. E agora ele é colocado de uma forma extremamente humilhante para moer os cereais. E o que mais impressiona nisso tudo é essa situação de que Deus havia separado dele, que Deus o havia colocado para ser o líder, o juiz do povo, mas agora ele estava derrotado. Dentro da perspectiva do Antigo Oriente, quando você tem essa situação, não é a pessoa em si ou a nação que está derrotada, mas o Deus daquela pessoa, o Deus daquela nação é que havia perdido a batalha. E isso é que agora vai começar a ter uma situação importante dentro da nossa história. Aqueles líderes filisteus e tudo aquilo que eles estavam fazendo com Sansão não estava ligado somente à pessoa de Sansão, mas a essa relação dos deuses, nessa briga que existe entre os deuses na percepção daquilo que tinha do Antigo Oriente. Então isso que vai agora começar a lidar. Lembre-se, Deus havia separado, né, Sansão para ser o seu juiz, libertar o povo, conduzir o povo, mas Sansão agora está sem a presença de Deus, quando Deus se retira de Sansão. Sansão está algemado, cego, moendo cereais lá na capital dos filisteus, lá na região da Filístia. Uma das coisas intrigantes que daí o texto vai nos dizer é que o que vai começar a acontecer, e olha a percepção do narrador, como o narrador é interessante nessa história, porque ele vai dizer que o cabelo de Sansão começa a crescer. Dentro de toda a realidade daquilo que nós temos, isso está comunicando algumas coisas para o próprio povo de Israel. E também, é claro,
para todo ali os filisteus. Os filisteus não estão nem aí para essa realidade do cabelo de Sansão crescer de novo. Isso é demonstrado ali pelo texto. Mas uma das coisas interessantes é que Sansão era nazireu. E o voto, né, dos nazireus que nós temos aí dentro do texto, você vai ver, por exemplo, isso bem claramente em Números no capítulo 6, vai dizer que quando o cabelo do nazireu ele é rapado, o voto é quebrado, né? Acaba o voto. Inclusive você vai ter ali a relação do próprio nazireu agora estando livre para tomar vinho. É uma informação que você tem ali dentro do texto de Números no capítulo 6. O voto acabou. Ou seja, terminou aquele período onde ele estava servindo nesse voto de nazireu. Mas o texto vai dizer que o cabelo de Sansão começa a crescer. E o que nós precisamos lembrar, que é aquilo que o próprio narrador está tentando nos mostrar, é que o voto de nazireu de Sansão é um voto diferente do que aquilo que nós temos no capítulo 6 de Números ou das relações que nós temos com outros nazireus. Por quê? Porque o voto de nazireu, quando a gente olha lá em Juízes, no capítulo 13, versículo 7, foi o próprio anjo do Senhor ali que aparece e que vai dizer que ele vai ser nazireu do seu nascimento até a sua morte. Não é então Sansão que faz esse voto, mas aquele homem que a mãe de Sansão coloca um anjo, que tinha uma semelhança de anjo, ele vai dizer que o voto de Sansão, essa relação de Sansão com o nazirado, ele é até a morte. E isso então é que é interessante, porque agora nós vamos ver que Deus, ele já estava coordenando e controlando todas essas coisas. A força de Sansão não brotou dos votos que ele fez, mas do Deus, né, a quem esses votos estavam relacionados. E isso então é que é muito importante, porque é Deus quem diz que ele vai ser nazireu até a morte. Isso significa que quando o cabelo dele foi cortado, não foi cortado também o voto, mas foi cortado somente aquela relação daquilo que tinha. Deus se afasta sim dele, mas nós vamos perceber que agora algumas outras realidades vão começar a acontecer. Como é que continua e que a gente pode perceber com isso? Quando a gente olha para toda essa relação, a primeira questão que a gente pode aprender é que Deus continua fiel mesmo em meio à nossa infidelidade. Sansão foi infiel, Sansão realizou coisas ali que não deveria, ele dormia com prostitutas, ele tinha uma vida totalmente fora dos padrões que inclusive o líder de Israel deveria ter. Porém, mesmo na infidelidade de Sansão, a fidelidade de Deus, aquele voto, aquela relação do que acontece em Juízes capítulo 13, de que Sansão seria nazireu até a sua morte, essa palavra dada por aquele homem, ela vai ser mantida, ela vai ser continuada. Deus não vai quebrar os seus votos. Deus continua fiel mesmo em meio à minha e à sua infidelidade. Deus continua sendo o Deus supremo e soberano sobre todas as coisas. E o Deus de Israel vai agir em graça em meio a toda essa calamidade, todo esse caos que está acontecendo ali naquela cidade. A força de Sansão, então, não estava relacionado aos longos cabelos de Sansão, mas ao Deus que havia dito como seria o voto de Sansão. Enquanto então os filisteus comemoravam o fato de acharem que o voto havia se quebrado, que Sansão não tinha mais as forças, que mesmo que o cabelo crescesse novamente, isso estaria fechado, não teria mais a possibilidade dele ser o homem forte e líder que ele era, eles não entendiam o Deus de Israel que age em graça e não age só em punição, como era a relação que aquelas pessoas tinham com o próprio Deus deles, né? Como se Deus estivesse sempre pronto só a punir. Mas Deus, o Deus de Israel, age em graça e misericórdia para todos aqueles que vão se arrepender e se humilhar diante dele. Sabemos que nessas histórias do Antigo Oriente Médio, essa relação dessas lutas estava sim relacionado com os deuses, né? E você vai perceber isso no texto de Juízes 16, porque onde Sansão é levado para o escárnio, né? No templo de Dagon, que era o deus dos filisteus. Por quê? Não era só então Sansão que estava sendo humilhado, mas era principalmente essa relação de Deus que perdeu a batalha, do Deus que agora que não conseguiu manter o seu homem forte, o seu juiz na situação. Então, no capítulo 16, no versículo 23,
nós vemos esse Deus que venceu o Deus de Sansão. E Sansão é colocado então ali e aprisionado na frente de Dagon, na frente do Deus filisteus. Bom, estamos dentro desse tempo, precisamos nos perceber dentro desse cenário. Imagine então agora o templo de Dagon, a estátua dele ali, toda a liderança dos filisteus em volta, e tudo isso sendo um escárnio do duelo desses deuses, né? Do duelo ou da realidade de que foi o deus Dagon que venceu o Sansão, esse homem tão forte. E é nesse momento da história que nós chegamos ao clímax de tudo aquilo que nós precisamos perceber. Porque nós vamos ver agora um Sansão diferente. Você vai perceber que Sansão, na sua oração, na sua conversa com Deus, ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, dá-me forças. Um Sansão diferente daquele arrogante, pedante, egoísta e que se achava o soberano, se achava o homem forte, né? É interessante nós percebermos como Sansão vai se dirigir a Deus. No versículo 28 do livro de Juízes, no capítulo 16, você vê Sansão, por exemplo, 2 vezes falando do nome pactual de Deus, aquele tetragrama, o Yahvé. 2 vezes ele coloca essa realidade, se colocando diante de Deus como esse Deus pactual do povo de Israel. Ele também usa uma vez o termo Adonai, que é o termo para Senhor, e uma vez o termo Elohim, né? A palavra Elohim. Então você tem nesse versículo ele falando 4 vezes ali a respeito de Deus, usando 2 o nome pactual, uma Adonai e uma Elohim. E o que será que isso indica? Ele está mostrando que ele está reconhecendo esse Yahvé, que é o Deus de Israel, o Deus pactual, e o Adonai, que é o soberano sobre toda a terra, o dono, inclusive, da própria vida dele. Olha que coisa marcante que nós temos disso. Por quê? Porque nós vemos que essa realidade, dessa mudança na vida de Sansão, ela é refletida no Novo Testamento. Hebreus capítulo 11, lá nos versículos 32 até o 34, ele vai falar que ele vai colocar Sansão naquela lista de pessoas que venceram pela fé, que foram heróis realmente e que tiveram inclusive grandes questões na sua vida, questões de problemas, né, na sua vida, mas que são consideradas realmente como heróis da fé, são consideradas pessoas que mantiveram a sua fé e foram firmes nela. É interessante você perceber que no versículo 34 do capítulo 11, o autor de Hebreus, ele inclusive fala que da fraqueza tiraram força. Logo depois de ter mencionado Sansão, ele menciona Sansão no versículo 32. E isso então é muito bom a gente poder ver que aquele homem tão egoísta e tão terrível, até mesmo para o próprio povo de Israel, porque colocava o povo em risco, agora está humilhado diante do Deus verdadeiro. No livro de Timothy Keller, ele faz uma menção a Dave Jackman, que diz assim: a narrativa sobre Sansão começa com um homem forte que se mostra fraco, e termina com um homem fraco que se mostra mais forte do que nunca. E isso é que é grande dentro do livro ou da história de Sansão. Sansão, então, ali no fim da sua vida, percebe e reconhece o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, e se submete a esse Deus. Isso, queridos, é o Evangelho. É como cristãos reconhecermos que a nossa força vem de Deus e que nós realmente precisamos da graça de Deus em todas as coisas da nossa vida. É quando nós tentamos, de certa forma, mortificar o nosso eu, tirar realmente toda a perspectiva de vida, de achar que a gente tem alguma coisa, de achar que a gente pode alguma coisa, e reconhecer totalmente que tudo que temos vem de Deus e é de Deus. Importa que ele cresça e que eu diminua. Essa é a mensagem, essa é a grande informação que nós precisamos sempre ter no nosso coração. Não é nada nosso, não faz parte de nós necessariamente, mas é de Deus e da sua graça que nós temos todas as coisas. E é somente quem reconhece as próprias fraquezas que pode conhecer então a força divina em sua própria vida, que pode ver o agir de Deus e o moldar de Deus na história.
Algumas perguntas então para a gente refletir sobre essa vida de Sansão e sobre esse término da sua vida, porque Sansão então é revestido novamente com o poder de Deus e ele então derruba as pilastras ali, os pilares do templo de Dagon e mata então todas as pessoas, de forma que o texto vai dizer que ele matou mais pessoas na sua morte do que até mesmo enquanto estava ali vivo. Algumas coisas para a gente então refletir são em que áreas da vida você e eu precisamos depender da graça de Deus e não da força particular, não da força que nós achamos que temos. E isso é muito importante a gente refletir mesmo, para a gente pensar sobre isso. Será que eu, em algum momento da vida, acho que eu sou realmente a última bolacha do pacote? Em que área da vida você se sente fraco hoje? Será que tem alguma área que você olha e fala assim, realmente essa eu sou fraco? Ou você acha que em todas as áreas da sua vida você é forte, você está lidando bem com tudo isso? Sabendo que Deus dá força, e Ele dá sim força e sabedoria para lidarmos com o nosso dia a dia, com as questões da nossa vida, de que forma isso leva você a estar diante da presença de Deus e se colocar diariamente diante desse Deus Todo-Poderoso, reconhecendo as suas fraquezas e pedindo para Ele as forças para que você possa lidar com o seu dia a dia. Queridos, Deus te abençoe. Curte o nosso vídeo, compartilha com todas aquelas pessoas que você puder. Se inscreve no canal aqui do YouTube da IBNU, porque toda semana nós temos devocionais para você. Um abraço.